E aí, moçada, beleza? Pronto para mais uma aula. Organização dos seres vivos hoje, beleza? Aqui só para representar alguns seres vivos, fungo, umas formiguinhas aí, ó, tá bom? Vamos lá então. Lembrando que sempre que a gente fala de organização dos seres vivos, moçada, é importante lembrar que a maioria dos seres vivos, né, pelo menos na maioria dos pluricelulares ou multicelulares, esse nível de organização que vocês estão vendo aqui acontece. Então, a partir de átomos, como por exemplo, átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, esses átomos juntos, eles vão constituir moléculas. Por exemplo, uma molécula de carboidrato, proteína e tudo mais. A partir do momento que essas moléculas começam a se agrupar, então nós teremos a formação de células, tá legal? E aí com esse agrupamento das células, a gente forma os tecidos, tá? Então se você pegar, por exemplo, uma célula, sei lá, do tecido ósseo, né, um osteócito, vai formar o tecido ósseo, o osteócito, célula vai formar um monte dessas células juntas, vão formar o tecido ósseo, tá legal? E, consequentemente, vai formar um osso, que é um órgão. Então, um fêmur, por exemplo, é um órgão do corpo, tá? E o conjunto de todos esses ossos, de todos esses órgãos, forma um sistema esquelético, por exemplo. E, claro, isso constitui um organismo. Aqui, no esqueminha embaixo, nós temos, então, os átomos, né, formando as moléculas, depois constituindo células, né? As células vão formar, por sua vez, os tecidos, que, por sua vez, vão formar os órgãos, e aqui nós temos um conjunto de vários órgãos, nós temos um sistema. Nesse caso aqui, ó, está mostrando para vocês o sistema digestório e, por fim, um organismo. Ô Kiko, todo ser vivo tem esse nível de organização? Claro que não. Isso vale não para todos, mas em especial para os seres multicelulares, né? Mas para os seres que são unicelulares, como as bactérias, vocês podem ver aqui, ó, né, alguns seres não apresentam esse nível de organização. Então, a célula que esses caras têm já é o próprio organismo. Imagina, se eu pegar uma célula do meu corpo, essa célula ela é parte de um organismo, ela não é um organismo. Mas se eu pegar uma célula bacteriana, essa célula representa o organismo bacteriano, porque ela não passa por um nível de organização, já que esse indivíduo é unicelular. Beleza, moçada? Bom, quando a gente fala em célula, é importante lembrar que todos os seres vivos são constituídos obrigatoriamente por células, tem exceção dos vírus, uma hora a gente bate um papo sobre isso, tá legal? Mas todos são constituídos por células. E aí quando a gente fala de célula, existem dois tipos de células. As células eucariotas e as células procariotas. Existe diferença entre elas, tem duas diferenças mais importantes. Eucariota, moçada, tem que lembrar que na eucariota tem carioteca. Kiko, quem que é a carioteca? A carioteca é esse cara aqui, ó, é o envoltório nuclear. Tá vendo aqui no desenho, ó? Esse envoltório é aquele cara que vai proteger, perdão, aqui, ó, aqui é o nucleolo, né? Perdão, aqui, ó, o envoltório nuclear é o cara que vai proteger o DNA. O DNA, o cromossomo, a cromatina tá aqui dentro, tá legal? Nos procariotas, essa estrutura não existe. Então perceba que o material genético dele está disperso no citoplasma, não tem um envoltório, uma cápsula nuclear, não tem esse envoltório nuclear que é a carioteca. Então, eucariota tem carioteca, procariota não tem carioteca. Outra diferença importante é que nos procariotas só tem um tipo de organela, que é o ribossomo. Né? Então tá aqui os ribossomos para vocês, ó, que faz síntese proteica. Nos seres eucariotas, moçada, além do ribossomo, existem várias outras organelas, incluindo organelas membranosas. Por exemplo, uma das organelas membranosas importantes que todo eucariota tem são as mitocôndrias, beleza? Olha só, vale lembrar uma coisa muito importante que eu coloquei para vocês aqui agora, ó. Toda célula, por mais simples ou complexa que seja, possui quatro características em comum. E isso é muito importante. Então, se ela é uma bactéria, se ela é um protozoário, se é uma alga, se é um fungo, se é uma planta, se é um animal, não importa. Todas as células, por mais simples ou complexa que seja, possuem quatro características em comum. E essas quatro características estão listadas para vocês aqui, que é a cromatina, o cromossomo ou o DNA, isso tudo é um material genético, todo mundo vai ter isso. É o hialoplasma ou citosol, que é essa região aqui, ó, do citoplasma, todas as
as células terão isso também. A membrana plasmática, toma cuidado para não confundir com parede celular. Parede celular é outra coisa. Tem célula que tem parede celular, tem célula que não. Por exemplo, vegetal tem parede celular, animal não, tá? Mas membrana plasmática, obrigatoriamente todos têm. E claro, o ribossomo, vocês podem perceber inclusive aqui nos quadrinhos de cima, que tanto procariota como eucariota, obrigatoriamente tem ribossomo, tá legal? Aqui, nesse esqueminha, só para mostrar para vocês algumas das principais diferenças entre uma célula eucariota animal e uma célula eucariota vegetal. Então, percebam uma coisa, ó. Ambas são cariotas, são eucariotas, tudo bem? Todas aqui têm carioteca. Então é claro que se todos eles são eucariotas ou eucariontes, tem muitas características em comum, mas também podem ter características exclusivas, específicas de um grupo e de outro, tá legal? Então, aqui pelo desenho você já consegue perceber, por exemplo, ó, a parede celular presente aqui na célula vegetal, coisa que não tem na célula animal, né? O cloroplasto presente na célula vegetal, coisa que não tem aqui no animal. Se vocês observarem, ó, centríolos e lisossomos que nós temos aqui no animal, aqui a gente não consegue perceber no vegetal. Ah, aqui como é que está escrito lisossomo aí? Eu sei, mas tem uma diferença, toma muito cuidado com isso. Alguns vegetais até possuem lisossomos, tá? Mas são exceções. Então, de uma forma geral, moçada, a gente vai classificar aqui, vegetal não tem lisossomo, beleza? Da mesma forma, centríolo, né? Então, os lisossomos estão presentes em plantas com sementes, nas outras não. E os centríolos estão presentes nas plantas mais simples, nas plantas que dependem de água para reproduzir, briófita, pteridófita. Então, não são todas. Então, centríolo e lisossomos, mesmo com algumas exceções, a gente costuma dizer que vegetal não tem, tá legal? Então, tomar cuidado. Outra coisa importante é o vacúolo, ó. Tá vendo esse vacúolo grandão? Lá na célula animal, isso não acontece. A célula animal até forma vacúolo, mas é um outro tipo, chamado de vacúolo digestivo. Esse aqui pode ser chamado de vacúolo central e tem várias funções, tá legal? Aqui, para a gente finalizar a nossa aula, nós temos aqui um quadrinho mostrando as principais estruturas, né, que dá para a gente usar para diferenciar uma célula procariota de uma animal, de uma vegetal. Então, procariota, bactéria, eucariota animal e eucariota vegetal. Em amarelo, eu coloquei para vocês aquelas 4 características que estão presentes em todos os tipos de célula, tá? Se vocês pegarem aqui, ó, parede celular, procariota tem, bactéria tem parede celular. Ah, Kiko, mas vegetal também. Sim, mas a composição é diferente. Lá no vegetal é celulose, tá legal? E aqui na bactéria é chamado de polipeptídeo glicano. Não se preocupe com esses nomes agora não, vocês vão ter aula mais para frente sobre isso. Animal não tem parede celular. Envoltório nuclear, que é a carioteca, que é uma das principais estruturas que a gente usa para diferenciar eucariota e procariota. Olha lá, ó, procariota não tem carioteca, portanto ele é um pró-cariota. E eu, significa verdadeiro, tem carioteca, ó, tá legal? Então esses caras têm carioteca. O nucleolo aqui não tem, aqui tem. Complexo Golgiense, lembra? Complexo Golgiense, ó, procariota só tem um tipo de organela. Qual que é, Kiko? É o ribossomo. Então nenhuma das outras organelas, ó, nenhuma dessas organelas estarão presentes nos procariotas, tá legal? Por exemplo, complexo Golgiense está presente no animal e no vegetal. A mitocôndria também está presente aqui nesses dois, mas o cloroplasto não está presente no animal, é exclusivo do vegetal. Da mesma forma que o vacúolo central é exclusivo aqui do vegetal. Beleza, moçada? Eu sei que é uma aula simples, mas é assim mesmo. E o importante aqui é vocês entenderem quais são os principais tipos de célula, né? E como a gente pode, ao observar um tipo de célula, definir se ela é um procariota, um eucariota, um cariota animal, um eucariota vegetal. A partir dessas estruturas eu consigo definir o que é o que, tá? Você não precisa, nessa aula, se preocupar em saber funções das organelas. A gente vai ter, na próxima aula, a gente vai falar sobre todas essas organelas, ribossomo, complexo Golgiense, mitocôndria e tudo mais, e aí a gente vai falar da função de cada uma delas. Beleza? Espero que tenham entendido. Estou aqui à disposição de vocês na hora que vocês forem fazer exercício. Qualquer dúvida é só me procurar pelo WhatsApp, por exemplo. Eu estarei aqui à disposição. Beleza, moçada? Beijo, obrigado. Valeu!